Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de Geografia. Meu nome é José Benedito de Brito, conhecido por Bené, sou professor do Liceu Paraibano e vou estar mais uma vez com vocês trabalhando algumas questões do Enem, mas, no entanto, antes de falarmos das questões do Enem, nós vamos tratar de alguns conceitos sobre a formação das rochas. Então, vamos lá. Rocha. Temos aqui um conceito. Popularmente, o pessoal sempre chama rocha de pedra. Essa palavra pedra não é um termo técnico, não é um termo da geologia, nem tampouco da geografia. Portanto, se habitue a chamar rocha, certo? Nós temos rocha. O que é rocha? Rocha é um agregado natural de um ou mais minerais, certo? Ou também um conjunto de matéria orgânica que se agrega a esses minerais e que faz parte importantíssima da crosta terrestre, ou seja, dessa parte superficial onde a gente pisa, né, da Terra. Existem vários tipos de rochas e as rochas elas podem ser classificadas em três tipos, que são as rochas magmáticas, também conhecidas ou chamadas de rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Nós vamos falar de cada uma dessas rochas no slide seguinte. Rochas magmáticas ou ígneas. O termo magmática vem de magma. Magma é essa substância pastosa, que é também natural, que está lá no centro, no núcleo, né, da Terra, e com os processos geológicos, esse material, eles são expelidos e chega à superfície da Terra, constituindo as chamadas rochas ígneas ou rochas magmáticas. O termo ígneo significa, do latim, fogo. Aí, na sua tela, você tem uma imagem de um vulcão, onde você tem as lavas desse vulcão, esse material avermelhado, extremamente quente. É esse material que, ao ser resfriado, vai dar origem a rocha magmática ou rocha ígnea. Slide seguinte. Como são formadas as rochas? Veja só, do seu lado esquerdo, aí na tela do seu computador, você tem uma ilustração de um vulcão, tá? Você tem lá embaixo uma câmara magmática, ou seja, um conjunto no centro lá, um conjunto de material extremamente quente, né? de uma massa pastosa, né? Extremamente quente, que você sugiro que você nunca coloque o seu dedinho, porque senão você vai correr o risco de queimar seu dedo, porque as temperaturas são extremamente elevadas, acima de 2.000, 3.000 até 5.000 graus Celsius, certo? Esse material, através do processo vulcânico, ele é expelido para fora da Terra, e aí esse material ele chega à superfície da Terra, ele é resfriado na superfície da Terra, e com isso vai constituir um tipo de rocha. Uma outra parte desse material, ele vai ficar retido, né, no interior da Terra e vai resfriar também no interior da Terra, de uma forma mais lenta. Esse material que resfria no interior da Terra também vai dar origem a um outro tipo de rocha, também magmática, diferente, como veremos no próximo slide, diferente desse material que resfria na superfície em contato com o ar. Então, as rochas ígneas, né, também chamada de magmática, sempre lembremos disso, né, surge desse processo de solidificação do magma, do processo de resfriamento do magma. No slide seguinte, veja só. As rochas magmáticas, nós temos dois tipos de rochas magmáticas. Ora, não confunda, no caso, para a gente, quando for resolver uma questão, seja do Enem ou de qualquer outra natureza, a gente ter essa clareza. As rochas magmáticas, elas podem ser, são subdivididas em intrusivas ou plutônicas e rochas extrusivas ou magmáticas. O que são cada uma dessas rochas? As rochas intrusivas ou plutônica, quer dizer dentro, interno, né? Ou seja, essas rochas são formadas nas partes profundas da litosfera. Ao ser expelido esse material, né, chamado magma, esse material não chega à superfície, não chega à parte externa, aqui no caso
da litosfera. E, portanto, resfria dentro, no interior da Terra. Por isso, a gente chama de intrusiva ou plutônica, ou seja, dentro da Terra. Já a expressão externo, né? Extrusivas ou magmática, né? Elas se consolidam, ou seja, ela ocorre na parte externa, na parte de fora da Terra, ou seja, ela tem contato aqui com o ar, com a chuva, com o sol e etc. E aí no gráfico a gente tem algumas informações importantes a respeito dessas rochas. As rochas intrusivas ou plutônicas têm um resfriamento mais lento, portanto, essas rochas elas formam minerais, no caso, mais granulados, porque ela tem mais tempo para que esses minerais se consolidem, enquanto as rochas, no caso, vulcânicas, ela tem um resfriamento mais rápido, porque ela tem um contato direto com o ar, com a chuva, e esses elementos vão ajudar no resfriamento desse material, formando uma rocha diferente do tipo de rocha que foi formada lá no interior da Terra. Portanto, esses minerais são menores, são pequenos, tá? Então, repito, as rochas são classificadas, essas rochas magmáticas são classificadas intrusivas ou plutônicas, extrusivas ou magmáticas. Slide seguinte, a gente tem as chamadas rochas metamórficas. Metamórfica vem de metamorfose, né? Lembra a ideia de metamorfose, não é isso? Surge do metamorfismo, ou seja, é outro tipo de rochas, tá? Que ela é formada de uma rocha existente, ou seja, essa rocha ela não é formada diretamente do magma, mas ela é formada de uma rocha pré-existente, certo? Por meio de transformações químicas, certo? Ou seja, por meio de alterações na sua composição, na sua estrutura química. Para que essas rochas elas se formem, é necessário que elas estejam sob pressão, ou seja, esteja em um ambiente, sobretudo, né, na parte interior da Terra, onde você tem um peso, né, exercendo uma matéria, exercendo um peso sobre ela, e precisa também que ela esteja em uma temperatura diferente da temperatura na qual ela foi originada. Eu costumo lembrar muito, né, do tijolo, o tijolo de construção. Você pega o argila e à medida que você pega esse argila e você coloca ele de uma certa forma, uma temperatura, né, para que ele passe um processo de transformação, ele vai se transformar, essa matéria, os compostos químicos dela vai se transformando em um outro material e vai dando uma solidez a esse material. E com isso você vai ter um material rígido, um material resistente. As rochas metamórficas, eles passam por um processo um pouco semelhante. Na imagem nós temos aí uma jazida de mármore. O mármore é um exemplo de rocha, no caso metamórfica. Esse mármore que nós utilizamos muito na construção civil, nós usamos, né, nas pias de casa, né, no banheiro, lavabres, etc. Bom, como são formadas essas rochas metamórficas? Como eu falei para você, qualquer rocha, ou seja, tanto uma rocha sedimentar como uma rocha magmática, ela pode sofrer metamorfismo, desde que ela esteja no ambiente adequado para passar por esse processo de transformação, que sejam eles pressão e aumento de temperatura, certo? Se esse material ele tiver, aí você vai estar pensando, mas Bené, essa pressão e essa temperatura é até quanto? Ó, se a rocha ela receber uma temperatura muito elevada a ponto dessa rocha ela ser fundida, ou seja, dela se transformar em uma pasta, essa rocha ela não sofre metamorfismo, ela vai se transformar novamente em magma. Então isso não é metamorfismo, ela vai se transformar novamente em magma. Para ela sofrer metamorfismo, ela não pode ser, no caso, fundida. Toma cuidado nisso aí, certo? Próximo slide, nós temos agora um outro tipo de rocha, que são as rochas
sedimentares. Né? A palavra sedimentar vem de sedimentos. Né? O que seriam os sedimentos? Quando a gente está em uma área baixa, né? Uma área com rebaixamento, uma bacia sedimentar, próximo de um rio, a gente vê muito fragmento de rocha. A gente vê muito seixozinho, que a gente chama vulgarmente de seixo de pedra. Né? Aquilo são fragmentos de pedra, de rocha, que são, no caso, provenientes da quebra, né? Seja natural ou artificial, de uma rocha matriz, de uma rocha mãe. Esse agregado de rochas, com o passar do tempo, ele passa a ser transportado e acumulado em determinadas áreas, e com isso vai formar um outro tipo de rocha, uma rocha nova, que são as rochas sedimentares, certo? Essas rochas sedimentares, elas obrigatoriamente são rochas que são constituídas ou formadas de agregados de outras rochas, seja elas metamórficas ou rochas, no caso, magmáticas. Nesse slide aqui a gente tem um gráficozinho que a gente pode entender melhor esse processo. Veja só, a gente tem lá, no gráfico do seu lado esquerdo, a gente tem uma montanha. Essa montanha, ela sofre a ação do vento, a ação da água, a ação do sol, que é o processo que a gente chama de intemperismo, que é o desgaste natural, né, dessa rocha. Essa rocha ela vai se fragmentar, ou seja, ela vai ser quebrada naturalmente. Essa rocha, esses fragmentos de rocha, serão, no caso, transportados, né, para uma área mais baixa, seja através da erosão, seja através do vento e etc. E esse material fragmentado, geralmente ele vai, em algum lugar, ser agrupado através de um processo de acúmulo desse material. Esse material, uma vez acumulado, ele vai ser compactado, gradativamente ele vai ser compactado, e à medida que ele vai receber essa pressão, que ele vai sendo compactado, vai se formando camadas rochosas. Essas camadas rochosas, elas com o passar do tempo ficam tão solidificadas, tão endurecidas, que constituem uma nova rocha. São as chamadas rochas sedimentares. O processo de constituição, de solidificação dessas rochas é chamado de litificação. Ou seja, lito significa rocha, que é o processo de converter rocha, no caso, seja magmática ou metamórfica, em rochas sedimentares, certo? De forma consolidada. Portanto, para que haja uma rocha sedimentar, repito, é preciso haver um processo de fragmentação dessa rocha, de transporte dessa rocha, e também é necessariamente preciso que haja o processo de sedimentação dessa rocha, que geralmente ocorre em bacias sedimentares, que são essas áreas deprimidas que a gente encontra, né, nos diferentes territórios. Certo? Próximo slide. Toda rocha, na natureza, né, toda rocha ela pode se transformar em outra rocha. Ou seja, a rocha é um organismo, né, entre aspas, vivo. Por quê? Porque na dinâmica da Terra, essas rochas elas estão em processo permanente de formação. Repito, nós temos o magma. Esse magma pode dar origem a uma rocha de natureza ou de característica magmática ou ígnea. Essa rocha, se ela sofrer, no caso, com o passar do tempo, algum processo geológico fizer com que ela flore, ou seja, ela saia, né, da superfície, né, da terra, venha, no caso aqui, para a parte superior, essa rocha, no caso, vai sofrer as intempéries, ou seja, vai sofrer intemperismo, ou seja, vai sofrer o processo de fragmentação. Ao ser fragmentada, ela pode se transformar em uma rocha sedimentar, certo? E essa rocha sedimentar, ela pode ser transformada, consequentemente, se ela tiver sob pressão e temperatura, em uma rocha metamórfica. A rocha metamórfica, por sua vez, se por algum processo geológico ela vier a aflorar, ou seja, vier para a superfície da Terra, ela pode também sofrer o desgaste, né, que é o processo de intemperismo,
e, consequentemente, essa rocha pode se transformar também novamente em uma rocha sedimentar. Assim como a rocha, seja ela sedimentar ou a rocha metamórfica, se ela for, no caso, coberta por uma camada muito grande ou por algum processo geológico, ela for, no caso, ela adentrar, né, para, digamos assim, uma profundidade mais elevada lá na Terra, ela vai também sofrer aquecimento e vai se transformar provavelmente em uma rocha ou magmática, se ela for fundida, ou também em uma rocha, uma rocha metamórfica, certo? Ou seja, o círculo das rochas, ele ocorre a todo instante, está ocorrendo permanentemente na natureza. Tá? Então, toda rocha que a gente vê, toda rocha que a gente consegue tocar na superfície da Terra, ela está sofrendo intemperismo, ela está sofrendo algum tipo de fragmentação e, consequentemente, ela vai ser transformada ou numa rocha sedimentar ou também naquilo que a gente chama na agricultura de solo, que é essa parte onde a gente planta as nossas lavouras, né, que é muito importante para a agricultura, é fundamental para o processo de desenvolvimento da agricultura. Certo? Próximo slide. Então, aqui nós temos uma conceituação sobre o que é intemperismo ou meteorização. O intemperismo é o conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasiona a desintegração e a decomposição das rochas. As rochas, principalmente as rochas que estão expostas, né, que estão fora, né, que estão na superfície, que estão fora, né, não estão cobertas, vamos assim dizer, pela terra, essas rochas estão mais suscetíveis à ação do intemperismo. Ou seja, ela está mais suscetível a ser fragmentada, seja através de processo químico, seja através de processo biológico ou através da intervenção antrópica, ou seja, através da intervenção humana, né? E essa rocha, obviamente, ela vai, como está posto nessa imagem que você tem aí, se fragmentar, e esses fragmentos vão, consequentemente, conforme eu falei no slide anterior, se transformar ou em solo ou, consequentemente, em outro tipo de rocha. Quais são os agentes que podem influenciar, né, na constituição e na formação, né, dessas rochas? Veja só, a temperatura ela é fundamental. O sol, ao aquecer a rocha, essa rocha ela dilata, e ao dilatar ela vai criar fissuras, ela vai quebrar essa rocha. A temperatura do sol vai ajudar no processo de desgaste dessa rocha. O clima, por exemplo, quanto maior a intensidade de chuva, ou seja, quanto maior for o índice pluviométrico, maior vai ser o desgaste dessa rocha. Se, por exemplo, nós temos um clima, como um clima árido, onde você tem menos chuva, você tem uma incidência muito alta de luz solar, mas você tem menos precipitação pluviométrica, você vai ter um processo de desgaste dessa rocha mais lento. E, consequentemente, você tem um solo mais raso, você tem uma quantidade maior de fragmento rochoso, como o exemplo que está aí nessa imagem. Mas, se você tem um clima que tem um índice pluviométrico mais elevado, você tem um processo mais acelerado de fragmentação e desgaste dessa rocha, consequentemente. Então, a água, o relevo e o tipo de rocha são determinantes também nesse processo de intemperismo, certo? Então, o intemperismo é um processo natural, é um processo que é fundamental para essa dinâmica da constituição e da formação das rochas, sobretudo das rochas sedimentares, certo? Aqui no slide seguinte nós temos já uma questão do Enem, que é do Enem de 2010, né? Diz o seguinte, vamos ver o enunciado. Tem uma imagem, e aí vocês podem observar que na imagem nós temos
aquilo que a gente chama vulgarmente de carcaça, né? Carcaça de um peixe, nós temos lá carcaça de crustáceos, coisas dessa natureza, e lá em cima, no topo, nós temos ali na superfície umas árvorezinhas. Então aí nós temos duas imagens, no caso, com fragmentos de uma rocha. Aí diz lá no enunciado o seguinte: o esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são, primeiro, na letra A diz o seguinte: magmática. Vamos pensar antes de ler o enunciado. As rochas magmáticas, o enunciado, repito, ele está perguntando que tipo de rocha a gente encontra esses fósseis que estão lá na imagem. Pensa bem, as rochas magmáticas, elas são formadas em temperaturas elevadíssimas, temperaturas aí com 2000 graus Celsius e etc. Então pensa bem comigo, se um peixe, por exemplo, ao morrer na natureza, ele tiver contato com a temperatura de, por exemplo, 500, 600, 2000 graus Celsius, vai sobrar alguma coisa? Obviamente que não. As rochas magmáticas, elas vêm do magma que tem temperatura super elevada, né? Então, não precisa mais nem a gente ler a alternativa A. Por quê? Porque essa rocha não pode ser uma rocha magmática, posto que qualquer fragmento de matéria orgânica que tivesse nessa rocha, ele seria automaticamente queimado. Não teria como, no caso, sobreviver nenhum resquício biológico a uma temperatura de 2.000, 3.000 graus Celsius. Então a gente já descarta de cara nessa questão do Enem todas as alternativas ou assertivas que tem, que começa lá sugerindo que a rocha seria magmática. Portanto, a gente descarta a letra A gente descarta a letra C e a letra E, porque todas elas começam afirmando que essas rochas seriam magmáticas, né? Ou metamórfica, perdão, na letra E. A metamórfica também, porque a metamórfica, além da temperatura, além da pressão, ela também precisa de uma temperatura elevada para poder esses cristais, né, minerais, poder, no caso, consolidar essa rocha. Portanto, a gente descarta a letra E também, a alternativa E não está correta. Sobraria, neste caso, a letra B e a letra D, certo? E aí, chama a atenção de vocês para essas duas questões por um detalhezinho que a banca colocou lá. Vamos ler a letra B. Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados. O que é litificados? É o processo de formação da rocha sedimentar, né? Com o restante dos sedimentos. Então, portanto, a letra B é a letra correta, ou assertiva correta. A D não seria correta exatamente porque, vejam lá, sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão. Ora, eu grifei, não estava, obviamente, lá na questão, não estava grifada. Eu coloquei lá em vermelho exatamente para você, para chamar a sua atenção. Erosão. Ora, se há ou se houve erosão, obviamente não teríamos esses restos mortais, né, aí presentes na rocha. Para poder ocorrer a presença, né, desse material orgânico nessa rocha, é preciso que haja a litificação, certo? O processo de constituição da rocha, porque essas rochas esses fragmentos, sejam biológicos, sejam eles de qualquer natureza, eles vão formando camadas e com o passar do tempo, de acordo com a temperatura, esse material biológico pode ser preservado ao meio desses fragmentos, né, por um determinado tempo aí, sei lá, milenar, certo? Portanto, a assertiva é a letra B. A letra B, portanto, é a letra correta. Ok? Vamos lá para a questão de número... Aqui seria 2, eu coloquei 3 aí, né? As rochas magmáticas, e eu cometi um vacilo, eu acabei deixando de vermelho, marcada de vermelho. As rochas magmáticas, como o próprio nome sugere, são aquelas que surgem a partir do resfriamento e da solidificação do magma.
Esse processo pode ocorrer abaixo da superfície, ou seja, processo lento, conforme eu expliquei, e sobre a superfície, processo rápido, conforme também foi explicado. Tendo assim características diferenciadas, conforme o seu tipo de formação. Os processos lento e rápidos, ou seja, olha a sequenciazinha, né? Lento e rápido, descrito no texto acima, originam respectivamente, ou seja, nesta ordem, rochas magmáticas do tipo vulcânica e plutônica. Aí você pode observar que na letra A tem uma inversão, né? Não, se é respectivamente, cuidado, porque aí, ó, na letra A gente tem vulcânica. Se ela é uma rocha vulcânica, o processo é rápido, o processo de resfriamento é rápido. Portanto, não é aquilo que está se pedindo, respectivamente lá está se pedindo o processo lento e rápido. Aqui nós temos uma inversão. E as plutônicas, no caso, as rochas, no caso intrusivas, né, plutônicas, elas têm um processo lento, portanto está uma inversão, por isso a letra assertiva está errada. B, intrusivas, né, intrusivas e plutônicas. Intrusivas e plutônicas não são as mesmas coisas? Sim, portanto está errada a assertiva. Nós estamos procurando rochas que têm processos de resfriamento lento e rápido. E aqui nós temos, na letra B, intrusivas e plutônicas, que são a mesma coisa. Micromórficas, micro, pequeno, mórfica, forma, não tem nada a ver com aquilo que a gente está buscando. Portanto, já descarta isso aí, né? Descarta isso aí. Plutônicas, as rochas plutônicas e vulcânicas. Portanto, a assertiva é essa, porque as rochas plutônicas ou intrusivas, elas são formadas no interior da Terra e elas têm um processo de resfriamento lento. As vulcânicas ou as magmáticas, que são formadas na superfície da Terra, têm um processo rápido, né? Um processo de resfriamento rápido, porque está em contato com o ar, está em contato com a chuva e etc. O resfriamento, portanto, é um resfriamento rápido, portanto, letra D. A letra E, extrusiva fora, no caso, ou vulcânica, né? Também, dá no mesmo, né? A letra E está falando de um mesmo processo. Extrusivas, né? No caso, fora ou vulcânica, é o mesmo tipo de rocha. Portanto, repito, a letra D. E para encerrar, a gente tem aqui uma outra questão, né, que tem aqui dois gráficos, né, e aí o primeiro gráfico, ele está falando, ou está demonstrando, no caso, graficamente, o processo, a intensidade do processo de temperismo, e aí você tem vários, digamos assim, níveis, né, de temperismo, e lá do outro lado você tem um mapa do Brasil destacando uma área lá de branco, né, de uma regiãozinha lá que eu acho que você já deve ter sacado, que está aqui na região nordeste do Brasil, tá? Na região nordeste do Brasil. É uma região que a gente tem que ter um nome específico, mas vamos ver, se você não sacou ainda, tem uma legenda lá para você ler, nessa legendazinha do mapa, mas vamos ver o enunciado. De acordo com essa também é uma questão do Enem, agora, 5 anos atrás, de 2015. De acordo com as figuras, a intensidade de temperismo de grau muito fraco, ou seja, de temperismo de grau muito fraco, que ocorre de forma lenta, é característica de qual tipo de climático? Tropical, letra A, ó, preste atenção, eu falei há pouco. Quanto maior a intensidade de chuva, quanto maior o índice pluviométrico em uma região, maior vai ser o processo de temperismo. Se você sacou isso na hora que eu falei, você já conseguiu matar a charada. Portanto, clima tropical, letra A. Qual é a característica do clima tropical? Né? Você tem as regiões, no caso tropicais, onde há uma incidência, né, pluviométrica elevada. Você tem os climas litorâneos, como é o nosso caso aqui. Você tem um índice pluviométrico
dentre os mais elevados também. Portanto, o desgaste da rocha é bastante intenso. Você tem equatorial, subtropical, todos esses climas, no caso, são climas que têm um processo de intemperismo elevado. No entanto, a região que está marcada lá de branco, certo? Que é a região semiárida aqui do Nordeste, você tem um processo de intemperismo lento. Por quê? Porque você tem baixo índice pluviométrico. Portanto, a assertiva é a letra D, semiárido, uma vez que no Nordeste do Brasil, de forma especial na região semiárida, nós temos índice pluviométrico baixo, por isso nós temos um processo lento de intemperismo, ou seja, nós temos pouca ação, por consequência do índice pluviométrico, pouca ação química e biológica atuando no processo de decomposição ou no processo de degradação dessas rochas. Ok? A gente fica por aqui. Eu espero que você revise as nossas aulas e sempre que tiver dúvida, e vamos arrebentar no Enem. Portanto, tenha sempre à vontade, à disposição o nosso material e fique à vontade para revisar tantas quantas vezes você precisar. Tchau, até a próxima.